Olá, muito boa tarde para você que está nos assistindo. É um prazer estar você de novo aqui com a gente, tá? Eu sei que muitas pessoas assistem depois, algumas têm algumas atividades nas suas igrejas, outras pessoas vão ver esse vídeo mais tarde. Mas é um prazer ter você aqui, porque nós vamos falar de um assunto hoje que é um assunto muito interessante, continuando a programação, ou que nós conversamos sobre esse assunto na semana passada, tá? Então eu quero trazer para você a continuação daquele assunto sobre as duas testemunhas de luto, e que nós tivemos a interpretação à luz da Bíblia, o que seriam as duas testemunhas de luto, todos os ataques que aconteceram a essas testemunhas, e agora aqui nós vamos trazer algo que está acontecendo nos nossos dias atuais. Eu vou falar sobre essa certeza já no final. Mas eu estou trazendo o seguinte, o que acontece? Satanás está parado e está trabalhando em várias frentes. Enquanto há pessoas que não acreditam, não aceitam, isso aí foi balela, há outras pessoas que acreditam de uma maneira errada, porque não estão galgadas na palavra de Deus, na Bíblia. E estão tendo interpretações diferentes daquilo que Deus realmente escreveu. E essa questão de não entender o que Deus escreveu, como ele escreveu, traz uma complicação agora que nós vamos estudar aqui. Uma complicação muito maior. Porque hoje o mundo está em busca do Jesus histórico. Veja, como o Satanás não está tendo a forma para tirar da mão das pessoas a Bíblia, então ele fala, bom, então você vai ler e não vai compreender. Primeiro ataque dele, mudança da forma de estudar, que gerou aí o dispensacionalismo, o futurismo, o preterismo, tal. Tá? Embaralhando a maneira. Você lê o mesmo versículo que eu posso estar lendo e você está tendo uma interpretação diferente, e que no final da conta eu vou te provar isso. A interpretação vindo desses outros métodos levam a um buraco, a um precipício, a um labirinto que não consegue voltar. Tá? Uma das mais clássicas, que eu mostrei no outro estudo, é a questão da crença do arrebatamento secreto. Você não tem como comprovar essa crença lendo os textos bíblicos. Você tem que estudar a Bíblia. Aliás, não há nenhuma passagem dizendo leia a Bíblia. Há uma passagem dizendo examinais as Escrituras. É diferente de ler. Tá? Agora estão em busca pelo Jesus histórico. E veja essa outra armadilha que se formou na humanidade. O interessante é que essa busca pelo Jesus histórico já é uma coisa antiga, eu vou mostrar de onde surgiu, mas tem efeito na vida de hoje. Por exemplo, em 2016, se conseguiu aí uma autorização para se abrir o chamado túmulo de Jesus. Na verdade, eles foram lá, que você está tendo aqui as imagens, né? Eles foram num local onde se indicava ser a tumba de Jesus, que tem hoje uma igreja, né? A igreja do Santo Sepulcro, que é dividido em muitas outras religiões. Então a igreja católica, que estava aí coordenando tudo, deu autoridade a ir lá e abrir esse espaço da tumba. E a expectativa de muitos aí, opositores ou não, era de que quando abrisse a tumba se encontrasse os ossos de Jesus Cristo. Na verdade, essa era a grande expectativa, mas a grande diferença disso tudo é que não se encontrou os ossos de Jesus Cristo, até porque nós temos pela fé cristã e também nós temos pela palavra de Deus de que Jesus não ficou no túmulo. Então veja, mais um ataque de Satanás que foi dito, mas foi dado por terra abaixo. Mas continuaram-se aí, tá? Os acadêmicos, as religiões aí, elas continuaram no seu ataque à crença agora de Jesus, tá? A crença de que, bom, você está lendo algo, mas não é bem assim. Então esses acadêmicos, e muitas religiões adotaram isso, se você for nos seminários de teologia, mas vão estudar esse Jesus, hoje muitos estudam esse Jesus histórico. E o que é o Jesus histórico? O Jesus histórico é uma vertente que diz o seguinte: quando você lê os evangelhos, na verdade, você não está lendo o que Jesus realmente fez ou falou. Esses foram ensinamentos que vieram posterior,
que vieram mais tarde, por aqueles que são historiadores, pessoas que decidiram, vamos dar uma força para o Evangelho, né? Vamos escrever um pouquinho mais. E aí alguns apontam que foram escritos no século II ou III depois de Cristo. Então você elimina aqui a interpretação dada e a escrita dos apóstolos. E se coloca tudo assim, não, esses foram pessoas que escreveram, boas pessoas que escreveram texto e imaginaram, ampliaram. Então, quando você pega o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, essa teologia do Jesus histórico, ela está apontando que aquilo que você está lendo não é bem assim. Porque ali está misturado coisas que não são inspiradas e não foram escritas por escritores. Tá? Quem começou a popularizar, não que ele tenha sido o precursor, o único, porque duvidar da palavra de Deus e da Bíblia, isso já decorre desde que Satanás, uma fase que não é a correta, mas só para entender, né? Desde que Satanás é gente, já se duvida, já se faz aí um ataque à Bíblia. Mas Robert Funk, ele nasceu em 26 e morreu em 2005. Ele é um estudioso bíblico dos Estados Unidos que criou ali um seminário chamado Jesus Seminário. Na verdade, esse Jesus Seminário é um seminário e depois ele criou o Instituto Westar, que lá na Califórnia, e ele está tentando promover uma investigação, tentando não, porque ele conseguiu fazer uma investigação educativa sobre o que ele chama a alfabetização bíblica. A sua abordagem hermenêutica foi histórica crítica, com fonte de ceticismo em relação à fé cristã ortodoxa, em especial a história de Jesus. Então, o que o Robert Funk, vou chamar de Robert, melhor, mais bonitinho, Robert W. Funk, o que ele fez? Ele está duvidando da autenticidade dos livros Mateus, Marcos, Lucas e João e outras partes da Bíblia. E nesse Jesus Seminar, ele, quando lançou esse desafio aos seus contemporâneos, a cerca de 30 pessoas que estavam ali inicialmente, tá? O intuito dele era fazer o seguinte: nós vamos ter que decifrar a Bíblia novamente, porque muitas coisas que estão ali não são realidade, não são verdade. E ele diz: nós estamos entrando numa importante empreitada. Vamos procurar simplesmente e rigorosamente a voz de Jesus, o que ele realmente disse. E nesse processo iremos formular uma questão que chega aos limites do que é sagrado, ou também do que é blasfêmio, para muitos em nossa sociedade. E como consequência, o caminho que seguiremos poderá trazer risco, poderemos provocar hostilidades, mas vamos começar, apesar dos perigos, porque somos profissionais e porque a questão de Jesus deve ser encarada da mesma forma que o Monte Everest por um grupo de escaladores. Então ele coloca: estamos numa cruzada, nós vamos definir se esses livros evangélicos que estão aqui, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles têm a palavra de Jesus e qual é a palavra de Jesus? Em que pedaço ali é Jesus falando? Então esse é um projeto de reflexão. Foi lançado em 85, inicialmente tinha 30 pessoas, mas isso foi crescendo. Mais pessoas, porque você sabe que quando alguém está duvidando de algo, ainda mais quando em relação à Bíblia, logo aparece aqueles que querem também ter o seu período, ou o seu momento de indagar também. Algumas pessoas indagam se a palavra de Deus é verdadeira porque os seus hábitos, costumes, a sua maneira de agir vai contra o que é o cristianismo. Aqui dá uma das reuniões do Funk, junto com os seus, num seminário dele, tá? E ele utiliza métodos históricos para determinar, com base no critério de isso é plausível, aquilo que Jesus, como uma figura histórica, pode ou não ter dito. Então, eles popularizaram também a investigação sobre o Jesus histórico, que se tornou agora em muitos seminários, veja, ele lançou em 85, até hoje existem ainda atividades, e se tornou agora uma nova maneira de atacar a palavra de Deus, ou seja, eles estão
observando e categorizando a palavra de Deus. Isso aqui eu acho que Jesus falou. Isso aqui eu acho que não foi Jesus que falou. Então isso aqui não é inspirado. E eles assumiram 7 premissas, 7 pilares. A distinção entre Jesus histórico e o Cristo da fé. O Cristo da fé é aquilo que você pega na Bíblia. Você leu os evangelhos e você acredita. Isso aqui Jesus falou, isso aqui foi inspirado por Deus. Isso é o Cristo da fé. Mas eles querem o Jesus histórico. Eu quero a comprovação de que isso foi falado por Jesus. Reconhecimento da maior confiabilidade no histórico dos 3 evangelhos sinópticos, em detrimento ao evangelho de João. Ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, eles têm mais confiabilidade, através dos estudos que eles fizeram, do que o evangelho de João. Entre esses 3, outro detalhe. Tá? O evangelho de Marcos é o mais específico, mais confiável do que o próprio livro de Mateus e Lucas. A existência da fonte Q. A fonte Q, eu acho que talvez nunca tenha ouvido sobre isso, mas fonte Q é todas as fontes não escriturísticas ou bíblicas, mas que podem comprovar ou ajudar no esclarecimento de algum fato bíblico. Então, para eles, são fonte Q. Tá? A rejeição de Jesus escatológico. Então, eles rejeitam Jesus escatológico, o Jesus bíblico, o Jesus apocalíptico, o Jesus profético. Faz uma distinção entre a tradição oral e a escrita, lembrando que nos primeiros séculos do cristianismo, muito era oral, pai para filho, e isso para eles não vale. E eles afirmam que os evangelhos têm um conteúdo histórico. Mas só que esse histórico não é o histórico bíblico. É o histórico de que haviam pessoas bem intencionadas que leram parte dos evangelhos, os evangelhos que eram reais, e acrescentaram histórias para ampliar a narrativa bíblica. Então esses outros não são livros, não são frases nem palavras que possam se dizer que é confiável. Isso é o que esse camarada que está na tela sua, que é o Robert Funk, pregou e arrastou aí uma grande parte de teólogos e tudo mais, também achando isso. Olha, essa parte aqui eu acredito que não foi Jesus que falou, então ela não tem validade escriturística. Esse é um grande perigo, tá? Porque eles não creem na infalibilidade das escrituras, nem nos seus autores, e nem que eles foram inspirados por Deus. Mas esses autores reproduziram as suas próprias crenças teológicas, e sob essa perspectiva buscam avaliar a evolução do pensamento religioso dos primeiros cristãos, entre o momento da crucifixão até o ano 310. Porque a partir disso existem supostas contradições nas fontes que são disponíveis. Então, já que eles não aceitam a Bíblia como fonte de informação, eles vão buscar outras fontes. E nessas outras fontes, eles encontraram contradições em relação à Bíblia. Só que em vez de descartar as fontes que eram contraditórias, eles aceitaram as fontes contraditórias e descartaram a Bíblia como sendo infalível e também inspirada na sua totalidade. Para eles, alguns aspectos são confiáveis, outros não são. Essa é a nova crença que está rodando o mundo. E você está sendo bombardeado através de inúmeras publicações, de produções cinematográficas, produções de documentários. Eu coloquei na tela aqui, um minutinho só. Eu coloquei na tela aqui alguns dos títulos que rodearam aí esses canais de estudos, canais de documentários, né? Então você tem ali a Bíblia do Diabo, as regras ocultas da Bíblia, os segredos da Bíblia, os segredos da Bíblia 2, o Evangelho proibido de Judas, né? Porque o que esses estudiosos estão fazendo é dizer que para você, qual parte é real ou não. Então note esse novo ataque de Satanás. Nem tudo na Bíblia foi escrito
foi inspirado. Então você vê uma evolução do que Satanás queria fazer, né? Ele quis destruir, queimou, tal lá, depois mudou o método de interpretação e agora está botando na cabeça das pessoas o seguinte: olha, você está lendo um texto aqui, mas não é bem assim. Esse texto não foi escrito por Marcos, Mateus, Lucas e João. E também outros pedaços da Bíblia, Jeremias, Daniel. Não, isso não foi escrito por ele. Foram escritos por pessoas bondosas que decidiram ampliar. Então, para ele, primeiro ponto, a Bíblia não é infalível e a Bíblia não é inspirada na sua totalidade. Tá? Esse é o grande perigo que roda por aí. Nesse modo de pensar, quem é a autoridade final? Quem decide o que é inspirado, o que foi apenas uma história? Botei com E ali, né? No meu tempo de ensino de português, história era fato, história era uma narrativa de algo que poderia ser abstrato, né? Então é uma história. Então, mas quem decide o que é realmente escrito por Deus e o que foi realmente uma história, né? É você. A sua mente decide. Então, ele tira do campo da confiabilidade na palavra de Deus e passa para você. E você pode ler um texto e falar: não, isso aqui acho que não foi realmente uma coisa inspirada. Então, acho que isso aqui não precisa nem seguir. Tá? E isso ocorre, inclusive, em outros livros. Tá? Por exemplo, eles creem que o livro de Daniel foi escrito no 2º século depois de Cristo, não no 7º século antes. Porque o autor ali, Daniel, tinha informações que só iriam acontecer séculos mais tarde. Como é isso? Então eles não acreditam na questão de profecia. Eles não acreditam nessa parte. Espera um pouquinho. Isso não é. Vamos pegar o histórico. Tanto que o Jesus histórico se limita a seguir a historicidade, mas não a questão profética. Então vamos apagar agora a questão profética, vamos pegar. Jesus foi um homem bondoso que escreveu algumas coisas e algumas pessoas escreveram sobre eles que andaram com ele. Depois disso, a coisa degringolou, vamos usar assim a palavra, né? E na parte de Daniel também, né? Eles apontam que outras partes da Bíblia também não têm confiabilidade, né? Um exemplo simples é o seguinte, vamos lá. Quando a Bíblia diz, lembra do sábado santificar, você está convicto que é Deus que disse isso? Ou na sua mente você tem pode ser. Tá? Porque para alguns já pregam, por exemplo, que todo dia é santo. Depende do que você faz. Para alguns pode ser a terça, a quarta, a sexta. Para uma grande parte da humanidade vai ser o domingo. Ah, mas a Bíblia diz diferente. Sim, mas a Bíblia diz diferente. Mas não é bem assim. Eu não tenho certeza se o que está escrito na Bíblia é realmente a verdade. Estão notando o nó na cabeça de algumas pessoas? Como é que você vai ter confiança e falar assim: não, mas isso aqui é bíblico? Não, mas a Bíblia não. Gente, a Bíblia não é bem assim. Tá? Nesse ponto, ou a Bíblia tem autoridade, ou você tem autoridade. E aí muitas pessoas querem ter autoridade. Elas querem ter autoridade. Um dos capítulos mais atacados da Bíblia são os primeiros 6 capítulos que falam sobre a criação. Hoje, a cristandade já crê numa evolução. Falando até sério, já se... a Igreja Católica já aceita claramente a ciência unida com a questão do cristianismo, mas não a boa ciência unida com a fé, mas a ciência que prega, por exemplo, a evolução da espécie. Já se prega aí que, não, o Gênesis é uma boa história. História. Então vejam, Satanás agora não está tentando destruir a Bíblia. Ele está tentando destruir a maneira com que você lê a Bíblia. Veja essa citação. Eu teria o nome do pastor que falou isso, até justamente para não ter nenhum problema aí. É claro, mas essa tem uma citação lá no estudo, no nosso site, profecias.tk. Eu estou readquirindo, graças a Deus, o asprofecias.com, mas por enquanto nós estamos na asprofecias.tk. Bom, lá vai ter a citação completa. Mas veja o que esse autor, que esse pastor falou. Deus está além da nossa compreensão e faz com que confiemos em seu Espírito para nos guiarmos a lugares que não podemos
ver claramente. Quer você aceite Daniel como produto de inspiração do 7º século ou a inspiração do 2º século, a verdade não importa, não faz diferença. Vamos parar aqui. Aí ele continua, quer aceite ou não o livro de Esther, não faz diferença. Para ele não faz diferença o que está escrito na Bíblia. E aí eu pergunto para você que é cristão, você que estuda a palavra de Deus, que tem na palavra de Deus a tua fé, e esses novos pastores estão pregando, a Bíblia não é tão importante. Porque o que é importante é o Espírito Santo, porque a Bíblia é a única autoridade para a fé e a prática, não porque, veja o que ele está falando, dá a impressão que ele está confirmando, né? Não, porque a Bíblia é a única autoridade para a fé e a prática, não porque seja ela factual ou verdadeira, mas porque Deus falou a nós e ainda fala pelo seu Espírito. Então o que ele está falando é claramente para você entender. Tá? Vamos dar uma... O que ele está falando claramente para entender é que a Bíblia não é factual ou verdadeira. Ele é um pastor. Mas essa pregação não é dele. Essa pregação tem milhares pregando por aí. Tem igrejas que as pessoas levam a Bíblia debaixo do braço, talvez apenas para aquecer o local ali, ou não sei para quê, porque elas não utilizam a Bíblia nas suas igrejas. Alguém lá recebe o Espírito, prega, pode citar ou não a palavra de Deus. Para algumas igrejas, a Bíblia hoje não é mais a norma, não é mais a regra, não é mais a referência. A referência é quando alguém lá na frente recebe o Espírito. E é esse que o pastor está dizendo. E esse é um grande perigo para a humanidade. Porque quando você perde a referência, você cria suas próprias referências. E é o que está acontecendo. As pessoas estão criando as suas próprias referências. Eu não guardo o sábado, porque o sábado, para mim, perdeu a referência, não tem mais. A maioria guarda o domingo. Bom, aí a pessoa vai guardar o domingo. Não, também não guarda o domingo, porque qualquer dia da semana pode ser. Estou falando sobre uma lei. Mas tem outras referências. Eu já vi lá no meu Facebook pessoas debatendo comigo, entrando em contato comigo, porque, olha, você está falando aí da questão do adultério. O adultério é uma coisa hoje normal na nossa humanidade. A Bíblia dizia lá que é pecado, mas isso é para aquele tempo. E agora nós nem sabemos se aquilo lá era pecado, porque algumas pessoas burlavam tudo isso. Então, veja, grande perigo é quando você passa a ser aquele que determina o que é sagrado e o que não é sagrado. Você é o dono, e é isso que Satanás quer pregar. Eu me lembro de um filme que passou no cinema. No meu tempo eu não era ainda adventista, não era uma pessoa que seguia mais profundamente a questão da religião, e existia assim uma frase: a força esteja com você. Pois aquela frase, a força esteja com você, a força está dentro de você, você é a força, é a mesma frase que você é um Deus. E é a mesma frase que fala, você é que manda, você é que determina o que é sagrado, o que não é sagrado. Deu para entender o perigo que a humanidade está passando? Tem mais. Vamos caminhando para o fim, mas tem mais. Se um profeta, você achar que é um profeta, apenas 70% do que ele falou é a palavra de Deus. E 30% é a interpretação pessoal do profeta. Como você vai saber a diferença? Como você vai determinar? Se você entrar nesse sistema, não, isso não é bem assim. Inclusive alguns estão dizendo assim, olha, isso aí foi do contexto lá atrás, do passado deles. Isso não é para nós. Essa quantidade de interpretações da palavra de Deus traz esse problema. Agora, recentemente, o Papa Francisco disse que apenas a igreja, o clero, é capaz de interpretar as Escrituras. Então nós estamos voltando à Idade Média, porque vai se cumprir aquilo que foi dito quando aquela besta do Apocalipse ela for curada, né? Sua imagem for curada, né? Ela vai voltar a ter o mesmo poderio que teve durante a Idade Média. Isso é uma das coisas, né,
Você que está lendo aí, você não entende nada. Quem entende, quem tem a tradução, quem pode lhe dar aí a vertente do que é certo e errado é a igreja, somente a igreja. Esse é um grande perigo, porque aí você está destruindo tudo aquilo que o protestantismo combateu, que era somente o clero. Clero são os padres, são os pastores, o clero. Somente o clero entende a palavra de Deus. Você é leigo, você não entende. Porque o mundo hoje está botando palavra na boca da Escritura que ela não disse. E isso atrapalha no sentido de que começou um modelo de interpretação diferente. E agora nós temos um grande desafio, porque as pessoas estão descrendo na Bíblia como palavra de Deus, porque alguns estão dizendo, acho que esse texto não foi inspirado. Você está entendendo o perigo que está rondando a humanidade? Veja, há milhares de pessoas no mundo hoje pregando, olha, temos que mudar a Bíblia. Até a própria Igreja Católica diz, olha, temos que mudar a Bíblia. Porque a Bíblia incomoda. Esse autor aqui, Peter Stoner, ele é autor de um texto, de um estudo, e ali está o estudo, você pode baixar esse estudo até hoje. Ele fez um estudo junto com seus alunos, é bem antigo, né? Nota pela foto que é bem antigo, mas é válido até hoje. E ele pegou algumas profecias sobre Jesus, e ele destacou algumas. O Messias seria traído por um amigo, seria esbofeteado, seria açoitado, seria ferido, o Messias seria abandonado por seus discípulos. E quando ele pegou isso, ele separou 25 profecias acerca de Jesus Cristo, que se cumpriram em 24 horas. E ele é um professor de matemática, ele não é teólogo. Matematicamente, ele foi a probabilidade de os fatos narrados na Bíblia acontecerem na vida de uma pessoa, Jesus Cristo. E ele chegou a esse número aí, tá? 1 para 10 quaquilhões. Ou seja, humanamente nunca aconteceriam as profecias que falavam de Cristo aconteceriam na vida de uma pessoa, como aconteceu na vida de Cristo. E esse número de 1 para 10 foi conseguido apenas com 8 dessas 25 profecias. Eu tenho um estudo completo sobre isso, vou deixar lá no nosso site, tá? Para que você possa baixar se você quiser. Meus amados irmãos, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte. A grande obra de Satanás daqui para frente vai ser em desacreditar a palavra de Deus. Assim como eles têm feito para desacreditar os escritos de Ellen White. Eu acredito em Ellen White na sua totalidade e não como frases. Eu acredito na Bíblia, na inspiração bíblica, como a sua totalidade. Não só eu. Em 2015 eu estive na Conferência Geral em San Antonio, nos Estados Unidos, e eu trouxe para a minha igreja, está aqui o voto, a Igreja Adventista tomou o voto que acredita na Bíblia na sua totalidade, na inspiração bíblica. A Igreja Adventista acredita em Ellen White, na sua totalidade, na inspiração bíblica. Meus irmãos, eu digo o seguinte, se você não faz parte desse corpo, eu não acredito nisso, não acredito naquilo, e você está querendo tomar para si a atribuição que é de Cristo, que é de Deus, sobre o que é verdade e o que não é verdade, você está em perigo. Você está em perigo. Você vai pôr a sua vida em risco, a vida das pessoas que você ama, a vida daqueles que te rodeiam, que por causa da sua influência você pode desviar do caminho que leva a Cristo. Eu estou cansado de lá no meu perfil, eu nunca liguei para Facebook, mas depois que eu parei com o programa eu tive que começar a observar o Facebook. Eu estou cansado de ver adventistas da promessa. Não o adventista da promessa real, adventista da promessa. A promessa é, um dia serei fiel. Eu estou cansado de ver pessoas assim. Que qualquer vento de contradição bíblica, opa, olha aqui, o tal pastor tem contradição, entra ali nos perfis, esses perfis maléficos
de pessoas que se dizem adventistas, mas não o são, de pessoas que escrevem perfis, põem um nome ali como alguém que está criando uma armadilha. Eu já falei para um deles, amigo, e o amigo aqui foi uma maneira carinhosa de falar, muda, tira o nome, porque você está levando pessoas ao erro. E a Bíblia diz, ai daquele que tropeça aos seus irmãos. Satanás está agora trabalhando em várias frentes. Uma frente, se puder destruir, a Bíblia destruirá. Ele não parou, ele está ainda. No coração de muitas pessoas, em algumas nações, a Bíblia está morta. E voltou, inclusive, a festança para alguns, né? A festança da queima das Bíblias em praça pública. É só você procurar aí na internet. Você vai ver as perseguições que alguns cristãos estão tendo em outros países. Agradeça a Deus que o seu país, ele te dá essa alternativa de estudar a Bíblia. E dá tanta liberdade que alguns estudam a Bíblia e pregam aquilo que não é a verdade e ninguém os reprova. Não sou eu que vou reprová-los. É Cristo que reprova. Se você não crê na totalidade da Bíblia e acha que você pode manipular para que esse trecho é verdade e esse não é verdade, você está em risco. Mas se você quiser ficar em risco, é você. Levar outras pessoas a duvidar da palavra de Deus é um ato de condenação eterna. Para vocês que criam perfis, se dizendo adventistas, mas não o são, e atacam a igreja, eu vou lhe dar um recado. Não haverá um segmento paralelo. A igreja adventista nasceu no momento profético, tem uma continuidade profética, passará por tribulação, parecerá que está caindo, mas é a igreja dos olhos de Deus. E é esse movimento. Não haverá um movimento paralelo. Você fundar um outro movimento, ou está estribuchando, não haverá. E não é você que vai salvar a igreja dos caminhos que você acha que estão errados, porque na verdade é Deus que coordena essa igreja. Que Deus auxilie para que você acredite na totalidade. Um Deus total. Um Salvador totalmente com o poder de te salvar. Uma palavra de Deus totalmente inspirada. Uma orientação da serva de Deus que lhe ajuda a entender a palavra de Deus totalmente inspirada. Numa comunidade, numa família totalmente separada por Deus para um trabalho que é a pregação do Evangelho e nunca seja pedra de tropeço. Que Deus lhe abençoe, lhe dê um restante de sábado na companhia do nosso Senhor e dos santos anjos. Até uma outra vez.